Boa tarde, observadores do invisível. Hoje vamos falar das criaturas do bestiário. O bestiário são os arquivos de onde a Agência das Sombras teve contato, hostil ou não, com as criaturas da noite. E hoje nós vamos falar de uma delas, os espectros. Considerados a mais perigosa forma de fenômeno sobrenatural, os espectros são verdadeiras bombas de destruição capazes de causar vítimas aleatórias sem qualquer controle de danos. Classificados como nível 5 de periculosidade, essas entidades são uma ameaça que desafia até os agentes mais experientes da Agência das Sombras. Adormecidos em locais marcados por atos extremos de violência, eles podem ser despertados por conjurações ou desfeitas de desonras, trazendo caos e morte. Venham comigo, enquanto exploramos os segredos dessas sombras vingativas, registrados nos arquivos da agência. Os espectros não são criaturas comuns. Eles são manifestações de energia sobrenatural, nascidas de traumas tão profundos que transcendem a morte. Geralmente estão ligados a locais onde ocorreram atos de violência extremos, massacres, execuções ou traições que marcaram a terra com sangue e sofrimento. Esses lugares, muitas vezes túmulos esquecidos, ruínas abandonadas ou campos de batalha antigos, tornam-se pontos de repouso para os espectros, que permanecem adormecidos até que algo ou alguém perturbe seu descanso. Essa perturbação pode ser intencional, como uma conjuração realizada por cultistas ou bruxas, ou acidental, como a profanação de um túmulo ou a tentativa de reparar uma desonra antiga sem o devido cuidado. Quando despertos, os espectros se manifestam como figuras etéreas, quase translúcidas, com contornos humanos distorcidos. Seus rostos, quando visíveis, são máscaras de angústia, com olhos que brilham em tons de vermelho ou branco fantasmagórico. O ar ao seu redor fica gelado, e um som de lamento constante os acompanha, como um coral de vozes quebradas. Eles não caminham, mas flutuam, movendo-se com uma velocidade aterradora, capazes de atravessar paredes ou surgir do nada. Sua presença é sentida como um peso opressivo, drenando a vitalidade de quem está próximo. Os arquivos do bestiário descrevem encontros onde agentes relataram náuseas, vertigens e até visões de suas próprias mortes ao se aproximarem de um espectro. A periculosidade dos espectros reside em sua imprevisibilidade e poder destrutivo. Diferentemente de lobisomens ou bruxas, que seguem padrões de ataque, os espectros agem de forma caótica, atacando qualquer um que cruze seu caminho. Eles não buscam alimento ou vingança específica, mas descarregam sua fúria em explosões de energia sobrenatural que podem incinerar, congelar ou desintegrar suas vítimas. Um relatório da agência descreve um espectro que, ao ser despertado em uma vila serrana, reduziu uma casa inteira a cinzas em minutos, deixando apenas marcas de queimaduras impossíveis de explicar. Esse nível de destruição, comparado a uma bomba sobrenatural, torna sua contenção uma prioridade absoluta. A contenção de um espectro é uma tarefa quase impossível. Não há como neutralizá-los permanentemente, pois já estão além da vida. Métodos tradicionais como balas de prata ou lâminas encantadas são inúteis contra sua forma etérea. A única solução é fazer com que retornem ao seu estado de dormência. Um processo que exige um ritual complexo conduzido por um clérigo ou exorcista altamente treinado. Esse ritual, detalhado nos arquivos da agência, envolve a recitação de textos sagrados, a queima de ervas específicas e a criação de círculos de contenção rúnica, tudo isso enquanto a equipe enfrenta a fúria do espectro. O processo é demorado, podendo levar horas, e qualquer erro pode ser fatal. A equipe designada para essas missões é sempre a Alpha One, composta pelos agentes mais experientes e com maior tempo de combate. Eles são responsáveis por proteger o clérigo durante o ritual, uma tarefa que coloca suas vidas em risco constante. A taxa de mortalidade em confrontos com espectros é alarmante, variando entre 80% e 90%. Os agentes relatam que o simples ato de se aproximar de um espectro
Pode causar alucinações, paralisia ou hemorragias internas. Um caso registrado envolveu uma equipe Alpha One que perdeu 3 membros ao tentar conter um espectro em uma ruína serrana. O clérigo conseguiu completar o ritual, mas apenas após horas de combate, com os sobreviventes carregando cicatrizes físicas e mentais. O despertar de um espectro pode ocorrer de várias formas. Conjurações intencionais, muitas vezes realizadas por grupos como a Ordem do Sol Negro, são a causa mais comum. Essas seitas usam rituais proibidos para invocar espectros como armas, direcionando sua fúria contra alvos específicos. No entanto, acidentes também são frequentes. Um fazendeiro que, sem saber, removeu uma lápide antiga ou uma construção que perturbou um solo amaldiçoado pode desencadear a ira de um espectro. A agência mantém equipes de monitoramento em áreas de alto risco, como antigos campos de batalha ou cemitérios esquecidos, mas a imprevisibilidade dessas criaturas torna a prevenção um desafio constante. Os arquivos do bestiário estão repletos de histórias de confrontos com espectros. Um caso notável ocorreu em uma vila próxima a Urubici, onde um espectro foi despertado após a profanação de um túmulo durante uma escavação arqueológica. A criatura devastou a vila, deixando um traço de destruição que incluiu casas incendiadas e moradores em estado de choque. A equipe Alpha One foi enviada, acompanhada por um clérigo experiente, mas o ritual levou quase 6 horas, com 2 agentes sucumbindo à energia drenante do espectro. O sucesso veio com a recitação de um texto sagrado e a queima de sálvia consagrada, que finalmente fez a entidade colapsar em um lamento final, retornando à dormência. A presença de um espectro é marcada por sinais inconfundíveis. Antes de seu despertar, o local afetado pode apresentar quedas bruscas de temperatura, mesmo em dias quentes. Objetos se movem sozinhos, vozes ecoam sem fonte aparente, e moradores relatam pesadelos vívidos, onde figuras sombrias os perseguem, e alguns desenvolvem doenças inexplicáveis. Esses sinais são monitorados pela agência, que usa sensores místicos e relatos comunitários para identificar possíveis focos. Quando um espectro desperta, a destruição é imediata, exigindo uma resposta rápida para evitar perdas em massa. A dificuldade em conter um espectro está no equilíbrio entre proteção e ritual. A equipe Alpha One deve manter a entidade afastada do clérigo, usando barreiras rúnicas e armas encantadas para desviar seus ataques. O clérigo, por sua vez, não pode perder a concentração, mesmo sob pressão, recitando versos que apaziguam a energia da criatura. Um erro no ritual pode intensificar a fúria do espectro, resultando em explosões de energia que dizimam tudo ao redor. Os agentes são treinados para enfrentar esse risco, mas a taxa de mortalidade reflete a gravidade da tarefa. Cada missão é um teste de coragem e habilidade, com os melhores da agência colocados à prova. Na Serra Lagiana, os espectros são lendas que assombram as noites. Moradores falam de túmulos antigos que brilham com luzes estranhas, de ruínas onde o vento parece chorar e de vilarejos que desapareceram após profanarem solos amaldiçoados. A agência mantém patrulhas constantes, mas a vastidão da região torna impossível cobrir todos os pontos de risco. Cada encontro com o espectro é registrado minuciosamente, com o objetivo de aprimorar os rituais de contenção e reduzir as perdas de efetivo. Os cientistas de campo da agência continuam a estudar essas entidades, buscando respostas para a pergunta central: como neutralizar o que já está morto? Alguns acreditam que a chave está na resolução da violência que deu origem ao espectro. Como reparar uma injustiça ou realizar um funeral adequado para os restos associados. Outros propõem o uso de artefatos místicos, como amuletos de contenção, mas esses são raros e difíceis de produzir. Até que uma solução definitiva seja encontrada, a agência depende de seus clérigos e equipes Alpha One que enfrentam o risco com uma determinação inabalável. E assim, encerramos nossa jornada pelo Bestiário das Sombras, explorando os espectros da Serra Lagiana. Mas a noite é vasta e os lamentos continuam a ecoar. E você,
amigo caminhante das trevas. Conhece alguma história fantástica da sua região? Sabe de alguma criatura da noite que vive entre nós? Conte sua história para a Agência das Sombras. Mande o seu e-mail para o link na descrição e analisaremos seu caso. Faça a sua parte e ajude a Agência das Sombras. Porque enquanto o mal existir, as sombras sempre se moverão na escuridão.